Então, para a gente dar o início à nossa palestra, eu vou apresentar para vocês hoje a Edete. Edete é administradora, tem pós-graduação em gestão de pessoas por competência, indicadores e coaching, e atua há um ano como consultora na área de RH. E essa consultoria transformou a vida dela, fez ela mudar de cidade, etc., estar viajando muito. Eu tenho certeza que ela vai poder compartilhar muito com a gente dessa experiência. Edete, seja muito bem-vinda, a audiência é sua. Obrigada. Gente, primeiramente, né, agradecer novamente e agradecer principalmente aí a Cindy e a Andrea por essa oportunidade. E eu lembro muito bem o dia que elas lançaram lá a quarta turma e eu tinha assistido algumas palestras da turma anterior e elas insistiram muito, é teu perfil, tu tens que fazer. E eu disse, mas não é o momento. Eu estava me adaptando a essa questão de home office, de fazer aulas à distância, virtual, que sempre foi uma dificuldade, porque o meu foco é o contato, sempre foi o contato. Eu gosto de olho no olho. E aí, só que veio a pandemia, a gente teve que se adaptar, aulas, cursos, não podia parar de estudar. Inclusive, fiz vários cursos online. E, gente, é um desafio. E eu lembro que na última hora daquela noite, eu fiz a minha inscrição e mandei para elas quase meia-noite, para as duas, o link, ó, fiz. Seja o que Deus quiser, vamos lá. E tô aqui, né? Tô quase concluindo essa etapa. As aulas são sensacionais, o apoio que essas duas dão para a gente é incrível. Então, assim, gente, eu estou me superando, mas estou me superando porque tem realmente uma equipe muito forte aí desse lado. Gratidão. E eu queria, assim, eu optei, eu acho que a gente não, a gente escolheu, né? A gente fez todas as aulas, alguns encontros, e cada um escolheu um tema para a gente falar nessas apresentações, mas é incrível como a sincronia, né? A sinergia, porque a gente começou com a vida falando sobre os desafios do recrutamento nos tempos atuais. Depois a gente veio com a questão da liderança, né, com a Flávia, e hoje a gente teve mais um case maravilhoso, que hoje de manhã, com a Odaleia, que falou sobre, né, a autoestima da esposa expatriata. Então, assim, uma coisa liga muito na outra, e aí eu venho agora para falar os desafios do home office. Né? Então, assim, para quem trabalhou há mais de 20 anos, muito mais, assim, sempre presencial, agora está fazendo essa parte híbrida, está sendo um desafio e está sendo muito positivo. Então, eu queria conversar um pouquinho, assim, da minha experiência, trazer um pouquinho da minha experiência que eu tive nesse período e, né, fazer essa troca com vocês, ver o que vocês acham. E baseado também em pesquisas também, leituras, que hoje tá recheado, né? A gente tem muita coisa aí para a gente ler, para a gente sugar. Então, eu queria colocar uma apresentação aqui, eu posso... Então, tá, gente. A Cíndia já fez a minha apresentação, né? Eu sou consultora há um ano com a questão de pandemia, e assim, falando um pouquinho brevemente do meu resumo de carreira profissional, eu fui gestora de um call center por aproximadamente 10 anos, e esse call center era próprio, e ele foi adquirido por Claro, Brasil, e aí a gente, de uma hora para outra, a gente se viu, eu me vi na obrigação de ter que fazer um desligamento geral dessa equipe e recomeçar, né, gente? Então, assim, e o recomeço assusta, mas a gente tem que se desafiar. Então, foi nesse período onde que eu investi em terminar minha pós-graduação, estudar um período fora, e quando eu voltei com a pandemia, veio a ideia de criar a minha consultoria. Então, eu acho que todo o foco, toda a determinação, quando a gente quer, a gente consegue, porque em plena pandemia, eu consegui
primeiro cliente, né, que é no Pará. Inclusive, eu estou aqui realizando aí o fechamento de um projeto que eu iniciei o ano passado e que está sendo muito valioso. Então, esse período foi entre vindas e indas. Eu trabalhei muito período remoto, teletrabalho mesmo em casa, e presencial aqui na empresa, vindo para cá, né? Então, o desafio de trabalhar, além de estar em casa, home office, em uma outra cidade, em outro estado. Então, assim, não é simplesmente vou pegar meu carro, vou me encontrar com um diretor para a gente conversar, ou vou me encontrar com a equipe, mesmo que reduzida. Então, foi realmente utilizar as ferramentas a favor hoje da tecnologia, a favor desses encontros. E está dando certo, deu certo, tanto é que eu estou aqui completando um ano de contrato com essa empresa. Então, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. A gente quer falar tudo, né? Mas tem muita coisa legal. Minha especialidade mesmo é atendimento ao cliente. É o que eu amo, é o tratamento ao cliente, é o lidar com as pessoas. E então, a minha especialidade em toda essa área de empresa é focar em indicadores, em aperfeiçoar a equipe ao atendimento ao cliente. E como a Cíndia falou, sou pós-graduada em gestão de pessoas, indicadores e coach, que eu tive a felicidade de conhecer as duas, né? Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre esse desafio aí incrível de hoje em dia, que é o home office, né? Quem já não teve, né, aquela experiência, principalmente aí quem mora em capitais, né, Porto Alegre, como eu já morei, que mora em São Paulo, de pegar trânsito, e às vezes tu tem que fica 1 hora no trânsito para chegar no teu trabalho. E muitas vezes tu não tem o carro, tem que pegar um ônibus, um trem, lotado, calor, ou frio, ou chuva, né? Então, assim, e aí tu fica pensando assim, bah, eu vou trabalhar em casa agora, no conforto da minha casa, né? Quentinha ali, não vou pegar aquele sol de rachar, não vou pegar aquele frio, aquela chuva. Então, quem não teve essa experiência ainda, eu acho que agora com a pandemia, a maioria das pessoas tiveram, né? Ou seja, em trabalho, ou seja, em estudo. E, ao mesmo tempo, tem a contrapartida, né? Quando a gente está querendo se concentrar em alguma uma reunião, e aí vem as distrações, vem as interferências. Então, isso para mim foi muito. Aconteceu muito, sabe? E é natural, porque nem eu estava adaptada e nem a minha família estava adaptada a isso. Nem as pessoas que que convivem comigo estavam adaptadas. Então é natural, não é uma coisa assim por querer, é sem querer. Daqui a pouco o cachorro vem, ele faz lá pipi, quer ganhar um biscoitinho. Aí ele começa a latir e tu tá em reunião. O cachorro aconteceu já comigo nesse meio tempo, eu estar numa reunião com a equipe daqui e o cachorro querer colo ou começar a chorar na minha volta. Tive que pegar. A Andrea sabe muito bem porque ela tem a gatinha, né? Que faz de vez em quando essas visitinhas. Então, assim, são desafios, gente, que a gente começa. Olha aí, ó, querida. Então, que a gente começa a ver assim: opa, como que eu vou lidar com isso? E aí chega aquele momento que a gente assim, poxa, será que é o melhor momento? Isso é a melhor solução? É o melhor cenário? Como fazer isso, né? Então, assim, tem as vantagens e tem as desvantagens ainda, né? Eu listei, assim, alguns maiores desafios que eu comecei a me ver e presenciar, né? Então, assim, nesse meio tempo, o contato pessoal, gente. O contato pessoal é tudo, né? E o contato pessoal, aquele olho no olho. Eu ficava me lembrando, assim, quando eu trabalhava e às vezes eu estava na minha sala, sozinha, concentrada, mas, opa, agora eu preciso dividir alguma coisa.
vou ali na cozinha tomar um cafezinho, vou chamar um dos meus analistas, dos meus coordenadores, vamos conversar, ou vamos ali na esquina tomar um cafezinho para a gente bater um papo, trocar uma ideia. Esse contato pessoal, ou simplesmente sair da minha sala e ir até a mesa do colega e tirar aquela dúvida. A gente se acostuma com isso, e isso é gostoso, isso é bom, isso é calor humano, né? É muito bom trabalhar junto com pessoas. Principalmente a gente que lida com pessoas que trabalham, que gosta, a gente sente muito essa falta. E aí começou o que? O contato virtual, o WhatsApp. E aí as pessoas usam muito WhatsApp, 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 WhatsApp. E aí até mesmo diminuiu aquela questão de falar, de ouvir a voz, de olhar, né? Olho no olho, como a gente está fazendo agora. Diminuir um pouco. E aí vamos para esse desafio. Então, assim, contato pessoal, ele pode provocar muita perda de produtividade também, né? Então, eu senti essa dificuldade logo no início, que, poxa, agora eu estou aqui em casa, eu não tenho aquele contato, eu simplesmente, eu gosto muito de escrever, de ficar realmente registrando, e de sentar com a pessoa e começar a desenhar o passo a passo. Então, eu senti muita falta disso. Por um outro lado, eu tinha que me adaptar. Então, como se adaptar, né? Depois eu tenho mais adiante ali, eu vou falar um pouquinho de dicas, de aprendizados que eu tive e como lidar com isso. E aí eu gostaria de ouvir também um pouquinho de vocês, né? O que que vocês pensam sobre isso? A questão do ambiente e organização. Isso é muito importante e foi um grande desafio, porque às vezes tu mora num apartamento de um quarto, 2 quartos, tem a família, e aí tu precisa, nem sempre, nem todo mundo tem um ambiente que eu possa dizer assim, agora eu vou fazer o meu escritório aqui, né? Então, muitas vezes tu tem que trabalhar, eu vou ter que ajeitar ali na sala mesmo, uma mesa, uma cadeira, e ali que vai ser meu ambiente. Então, o ambiente, a organização foi um desafio gritante, sim, eu acho que para muitas pessoas, e muitas pessoas eu pude notar, assim, até mesmo a Regina, que vai falar um pouquinho de arquitetura, né, amanhã, eu acho que vai ser legal, porque ela vai também tocar um pouquinho nisso, né, de como fazer esse espaço gostoso. E o desafio, muita gente teve que reformar o ambiente, a casa, para esse novo cenário, para esse novo modelo. Disciplina, né? Eu acho que disciplina é tudo. Quando a gente tem disciplina, a gente consegue se organizar melhor. Então, assim, disciplina de realmente anotar, ter uma ferramenta, e hoje, e a gente mesmo agora durante o curso, a gente aprendeu com várias ferramentas que podem nos auxiliar, né? Trello, o próprio Google. Então, assim, tem diversas ferramentas hoje a nosso dispor, até mesmo o papel, até a agenda mesmo escrita, que a gente possa se organizar, ter disciplina, fazer anotações de nossas tarefas diárias, o que realmente e classificar o que é prioritário, o que é, né, o que é urgente, o que não é urgente, porque senão a gente diz assim, eu tenho milhões de coisas para fazer. Só que esse milhão de coisas precisa ser feito hoje, e aí a gente tem que ter essa disciplina para até não confundir, porque às vezes a gente está em casa, eu posso querer trabalhar além, ou vice-versa. Então a gente tem que cuidar muito disso. Vestimenta, né, gente? Às vezes eu tô acostumada a acordar, tomar um banho, se arrumar, se produzir, colocar um salto, vamos trabalhar. Agora não precisa mais, vou trabalhar de pijama. Não, gente, não façam isso, porque dá a sensação assim, tipo, que eu não saí da cama, né? Eu acho que assim, um final de semana, um domingo chuvoso, tu ficar ali de pijama um pouco mais, é diferente, mas trabalhar, a gente tem que se cuidar, porque eu acho que no momento que a gente tem a autoestima legal, e que também foi falado bastante sobre isso, né? E a gente se arrumar, se cuidar,
a gente vai ali para frente do computador, mesmo que tu não tenha naquele dia nenhum contato visual com teu cliente, com teu fornecedor, né, com a tua equipe, mesmo que não tenha, tu se sentir bem, como se tivesse, estou no meu escritório, estou trabalhando, linda, maravilhosa, do meu jeitinho, né, mas organizado. Então, isso é muito importante, que eu sinto e eu vejo que faz a diferença na produtividade ali, né? Tu produz muito mais animada. E distrações, né? A gente, principalmente quem tem filhos, né, em casa, tem que cuidar um pouquinho essa questão de não deixar distrair, né? Porque às vezes o filho confunde, a mãe tá em casa, mãe, faz um lanche para mim, ou mãe, eu quero isso, né? Então, assim, realmente cuidar muito da distração é muito importante. Uma outra distração que eu também notei, a questão do celular. Porque no ambiente do trabalho, hoje em dia todo mundo está com celular, né? Só que quando tu está no ambiente de trabalho, numa empresa, tu tem algumas regras e aí tu tem que, né, te policiar um pouquinho mais. Mas tu em casa, daqui a pouco vem uma notificação do Instagram. Ah, daqui a pouco vem uma notificação do WhatsApp. É urgente aquilo ali? Precisa ser visto naquele momento? Então, esse cuidado, assim, com as distrações é muito importante. Eu vou dar algumas dicas também que eu aprendi nesse curso e que eu tenho feito e que tem sido muito legal mais na frente, que vocês vão ver que é muito bom e é só realmente ter disciplina. Gente, eu estou falando, mas vocês podem me interromper. Cindy, Andréia, se quiserem colocar, complementar alguma coisa, por favor, tá? Fiquem à vontade. Eu trouxe aqui também uma pesquisa, na realidade foi uma segunda edição, né, da pesquisa aqui, da Fundação Dom Cabral, em parceria com a Emilon Business School da França e a Grande Thornton Brasil, que fala um pouquinho, que ela fez a edição em 2020 e agora foi feito em 2021 também, né, após toda essa parte aí do Covid, principalmente focado, onde que as empresas tiveram que se readaptar. Foi um período ali de 15 a 29 de março, foram 22 perguntas abertas e fechadas, 1.075 entrevistados, sendo que desses 1.075 entrevistados, 61% eles participaram da primeira edição e 20,4 participaram da primeira edição e a gente teve 61% de respostas nos 5 primeiros dias dessa pesquisa. Então, foi muito legal isso. A região que predominou foi Sudeste, né? Sendo São Paulo foi 48% e Minas Gerais foi 16,8%. Então, foram as duas que realmente predominou mais as respostas, até por ser, né, capitais, grandes cidades, e foram as primeiras que realmente adotaram a questão do teletrabalho. E foram micro, pequenas, médias e grandes empresas. Então, a gente teve aqui um comparativo de dados de 2020, 2021, sobre o trabalho remoto, o desejo da continuidade, né, de flexibilidade, adoção de um modelo híbrido, a parcela das empresas que migrou as atividades para o modelo remoto, ela ainda está pouco expressiva, mas ela está indo para esse modelo. Na realidade, ela não está virando nem total. O modelo que estão realmente adotando, a maioria, é híbrido. E eu, pela minha experiência agora, eu acho que o híbrido ele funciona muito bem, porque a gente tem essa diversidade, né? A gente pode optar, eu vou ter 1 ou 2 vezes por semana esse contato com a equipe, o contato no ambiente da empresa, e vou também ter essa flexibilidade de trabalhar no meu ambiente da minha casa.
A percepção da produtividade também, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais ali adiante sobre isso. Opa, desculpa. E o equilíbrio e o bem-estar. Então, aqui voltando, vamos falar um pouquinho da produtividade. A produtividade do trabalho remoto, mesmo diante dos desafios, né, dos novos desafios, de tudo que a gente falou, da percepção ser maior, a gente nota que ele cresceu em comparado a 2020, as pessoas estão achando que trabalhar remotamente é mais produtivo. Por quê? Isso sugere que as pessoas realmente estão se adequando a esse novo modelo. Elas estão realmente procurando se autodisciplinar para esse modelo. O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? Em 2021 ali a gente nota que teve uma diminuição, né, da proporção que concordava em ter alcançado esse equilíbrio entre vida profissional. E só que entre os que discordam desse crescimento, né, eu acredito assim que, e vejo pela pesquisa, que realmente o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é um grande desafio ainda. E realmente, né, principalmente quem tem crianças em casa, eu acho que bem mais. Principalmente para a mulher, né, que tem crianças pequenas em casa e que agora com a pandemia não tinha nem escola e às vezes nem a babá para ir cuidar, foi mais difícil ainda. Mas eu acho que é uma tendência à adaptação mesmo. E isso a gente vê pelos índices que as coisas estão indo pelo caminho de adaptação. Mais cansaço e irritação em relação a 2020. O porquê? O volume maior de horas. Como eu falei antes, né? Como a gente está em casa, a gente acaba não tendo limite. E aconteceu muito comigo. Parei, vou almoçar. Aí o telefone toca, pode ver um negócio para mim? Só um pouquinho. Deixei o prato ali e vou lá. Final de semana, está lá, tá ali com o computador, vou fazer aquele negócio do trabalho. Quando tu vê realmente o volume maior de trabalho que tu te dedica, é bem maior, porque tu tá ali. E aí tu não saiu daquele ambiente. Então tem que ter esse cuidado. Realmente o volume maior de horas foi uma coisa que impactou bastante. E foi aonde que aqui a gente teve até algumas informações aqui que o pessoal relatou. Deixa eu voltar lá. Ai. Desculpa, gente. Peraí. Que eu fiz coisa errada aqui. Perdão. Tranquila, Edete, enquanto você se organiza, inclusive, eu aproveitei para disponibilizar a pesquisa. Algumas pessoas me pediram aqui, aí eu já baixei a pesquisa e disponibilizei aqui para todo mundo no bate-papo também, para quem quiser, tá bom? Perfeito. Então, assim, algumas das citações dessa pesquisa, que os 3 desafios mais citados, né, foram representados pelas assertivas. Perceba que o volume e horas de trabalho são maiores no trabalho remoto, que foi o 24%. A dificuldade de relacionamento, né? Então, como eu falei antes, né, essa questão do contato pessoal, ele ainda está fazendo muita diferença. E é um dos itens que está realmente sendo um obstáculo bem grande a ser desafiado. E a comunicação com as pessoas da organização ficou mais difícil também, principalmente quem tem equipe, quem lidera. Eu acho que para quem é líder, hoje ficou um pouquinho mais difícil. E é uma auto... a gente autoavaliar mesmo e colocar ferramentas a nosso favor de usar isso. E tem várias, né?
Aí, voltando aqui, os principais... Ui, gente, desculpa. Edete, se tu soubesse que o que acontece com a gente nas aulas, você não tem noção. E vai, Gente, é eu muita vou dizer para você, eu vou tecnologia, dizer para vocês, é muita né? tecnologia, isso faz parte. Eu vou dizer para vocês que eu sou aprendiz aqui para trabalhar com essas ferramentas também, mas tudo bem, faz parte, né? Acontece. Então, os principais receios foi a questão da perda do convívio, né? Reforça ali tudo que a gente falou que são os principais desafios e receios, eles estão muito atrelados. Então, assim, a gente tem que realmente pontuar um pouquinho essa questão do convívio, como lidar com isso. Como que a gente pode fazer diferente? Como que eu posso fazer? Bom, agora minha empresa quer que seja total ou que seja parcial, que seja híbrido, e eu tenho que me adaptar. Como que eu vou me adaptar a isso? Né? Então, a gente tem que pensar nisso agora. Não adianta a gente fechar a mente e dizer assim, não, eu não aceito, eu não me adapto e pronto. Como me adaptar? Da mesma forma que eu falei, né, da questão de como eu me adaptei aqui na questão do assistir a aula, fazer cursos online, esse próprio curso, né, que foi todo ele em online. Como fazer isso? Será que eu vou conseguir? A gente consegue. É às vezes trabalhoso, é difícil, a gente tem uma resistência um pouquinho maior, mas a gente consegue. Então, assim, de aprendizados e dicas, né? O que eu tenho usado bastante e que faz realmente uma diferença? Gestão do tempo, gente. E aí eu uso a técnica do Pomodoro. A Andrea pode até falar um pouquinho mais dessa técnica, mas assim, desculpa, eu estou clicando errado aqui, e aí eu. Mas a Andrea pode falar um pouquinho mais da técnica do Pomodoro, porque eu sei que ela usa bastante, eu aprendi com uma aula dela. Eu adoro mesmo a técnica. Né? Mas como que funciona, assim, como que eu faço, né? Depois ela pode aí complementar. Eu Completa. divido o tempo, né, em 4 blocos de 25 minutos cada um, então as tarefas, né, atividade, e naqueles 25 minutos ali eu me dedico sem interrupção, com foco total naquela atividade que eu determino fazer. E após 25 minutos, eu me presenteio com 5 minutos de pausa, né? Então, eu paro 5 minutos, respiro, vou pegar uma água, vou pegar um café. Só tem que cuidar para não ir para a geladeira, né? Porque a gente pode, em cada intervalo, a gente daqui a pouco tá fazendo coisas que não deve. Então, eu faço isso. E aí, o que a técnica Pomodoro diz e complementa também? Após 4 blocos de 25, a pausa pode ser maior, de 15 até 30 minutos. Então, isso é uma coisa legal, porque o que eu faço? Às vezes eu faço até bem mais. Eu vou fazer 2 blocos aí de 4, né? Na realidade, dois blocos completos, né? E eu vou me presentear com 2 horas, eu vou sair, vou me encontrar com umas amigas na esquina às 5 horas da tarde para tomar um café. Não é gostoso? E eu tenho feito isso, tem dado certo, gente. A minha produtividade aumentou do que eu acordar às 7 da manhã, ir para frente tomar meu café, ir para frente do computador e ficar até às 6, 7 ali cumprindo aquele horário e trabalhando e às vezes voltar às 10 horas da noite de novo para o computador. Então, essa técnica do Pomodoro, realmente, quando eu assisti, que a Andrea fez até uma live, eu achei sensacional, isso que eu preciso. E assim, e a Andrea pode falar um pouquinho também, existem ferramentas, né, timer, se quiser, não quiser colocar no celular o timer ali de 25, olha lá, ó,
tem o tomatinho, né? O tomato. Quer falar um pouquinho, Andréia, sobre a Pomodoro, sobre a Então, que experiência? daí já aproveita aqui, enquanto isso você também pode tomar uma aguinha. Isso. O pomodoro, ele vem do italiano pomodori, que é o tomatinho. Ele foi criada essa técnica inicialmente por uma pesquisa de Francesco Tirillo, na Universidade de Parma, na Itália, que estava tentando também descobrir uma forma de melhorar a produtividade. E aí, pensando no tomatinho, que era o timer dos bolos das nonas, das vovós na Itália naquela época, em que os fogões não tinham timer, então fez essa relação com o tomate, por ser esse objeto que normalmente fica na cozinha, é um objeto antigo que a gente regulava o timer. Opa, desconectou o meu aqui. E que ele desperta a cada tempo que a gente determina. Muito bem, o que ele trouxe de contribuição para nós? Que cada pomodoro ou pomodori é um espaço de 25 minutos. E que quando a gente trabalha de forma ininterrupta, totalmente concentrado em alguma atividade por 25 minutos, a gente produz como se a gente tivesse trabalhado o dobro desse tempo. Mas ininterruptamente significa, não é para parar para tomar um café, não é para atender o celular, não é para conversar com o colega do lado. É totalmente concentrado naquela atividade que você está fazendo. Da mesma forma que ele defende nessa teoria que a cada 25 minutos a gente tem que parar 5 minutos para que o nosso cérebro possa oxigenar, para que a gente possa voltar a estabelecer a produtividade, porque a partir desse tempo a nossa produtividade vai caindo, a nossa atenção em relação também àquilo que a gente está fazendo. E isso serve não somente para trabalho, mas especialmente para trabalhos que exigem, por exemplo, leituras, estudos, uma concentração maior. E quando a gente está trabalhando, por exemplo, numa ilha em que várias pessoas estão no mesmo espaço, é legal combinar o pomodoro simultâneo, que todos façam ao mesmo tempo, para que daí as interrupções ou as paradas sejam coletivas, no sentido de tomar um café, de pegar uma água, de sair daquela situação que estava, e assim, então, voltar com mais gás, mais atenção, mais tudo. Engraçado que, agora, quando a Idete falou disso, eu me lembrei que eu tinha casualmente está aqui comigo, porque eu estou em outra casa, esse tomatinho, que é o pomodoro. E aí eu chamei meu filho, eu tirei a cabeça aqui e gritei para ele, Marco Antônio, traz aquele tomatinho, fiquei explicando. Mas ele está tão acostumado a fazer a técnica Pomodoro nos estudos que ele me disse, mamãe, o Pomodoro, e daí veio e trouxe. Ou seja, é muito bom, eu acho que bem lembrado pela Idete, que é uma técnica que te ajuda muito a concentrar, e você mesmo em home office, você pode fazer isso com a sua família, fazer com seus filhos, que estão às vezes fazendo atividade da escola do lado da sua. Todos fazem o Pomodoro coletivo e por aquele instante fica então totalmente concentrado nisso. E a cada 4 pomodores, que são esses espaços de 25 minutos, então um espaço maior de descanso, que seria pelo menos 30 minutos. Pronto, agora eu vou voltar a palestra para palestrante, né? Senão... Então, gente, não, isso foi muito bom, inclusive, até uma das coisas que eu falei para vocês que eu tinha dificuldade, gente, não vou conseguir assistir algumas aulas gravadas, aquela coisa assim de estar assistindo e ter um monte de coisas para fazer. E eu comecei a adotar a técnica, né? E aí, disse, não, vou fazer 25 minutos, vou assistir 25 minutos sem ninguém me interromper. E realmente, e educar as pessoas na minha volta e dizer, gente, agora eu estou assistindo uma aula, não posso ser interrompida. Pelo menos no prazo de 25 minutos, não. Quando terminar, a gente conversa. E tem dado certo. Então, assim, existem várias técnicas, né, para a gente fazer a gestão do tempo e medir a produtividade, fazer realmente aumentar a nossa produtividade. Mas essa técnica aí que eu aprendi foi muito boa. Então, assim, é fácil e vale muito a pena e realmente dá certo.
A procrastinação também é uma das coisas, né, que a gente acaba, isso agora não tenho data para entregar, quando não tem prazos, né, fica muito, deixa para depois, deixa para depois. Então, isso é a importância da gente estipular metas e prazos para todas as atividades, mesmo aquelas que inicialmente não vieram com prazo, ó, tem que fazer tal coisa, mas a gente tem que estipular. Então, metas e prazos, prioridade, isso é muito importante, porque aí vai nos ajudar. Opa, eu tenho essa meta aqui, tem que entregar. Por que eu não entreguei? Teve alguma coisa que entrou aqui mais importante? O que foi isso? Foi alguma distração ou foi um outro trabalho de uma importância mais urgente que tinha que ser feito? Então, isso é muito importante. Por isso que a rotina de planejar e controlar as atividades diárias são muito importantes. A utilização da comunicação assíncrona, né? Então, assim, é questão tô trabalhando aqui, o WhatsApp tá fervendo ali, e aí? A resposta, ela é urgente, precisa ser respondida naquele momento, ou eu posso responder depois? Então, a gente começar, principalmente quem tem equipe, falar com a equipe, se comunicar e combinar com a equipe. Olha, se for urgente, vamos adotar, sei lá, algum sinal, algum código, alguma ligação, vamos falar por telefone. Porque se não for urgente, eu vou responder em determinado tempo. Então, organize, separe momentos em que você vai cuidar somente, agora eu vou responder o WhatsApp, eu vou responder e-mail. O e-mail cada vez está sendo menos utilizado, né? Cada vez mais o WhatsApp. Mas, assim, vou responder depois. E faz isso. Uma outra coisa também que eu achei bem legal e que a gente tem aprendido é a questão, e a Andrea também deu uma dica, de fazer uma gravação. Às vezes, assim, eu quero mandar um recado para minha equipe. E às vezes a gente escrevendo o WhatsApp, o e-mail, às vezes a gente não é o claro o suficiente quando a gente está falando, né? E quando a gente tem aquele hábito de estar na empresa junto, a gente tem uma metodologia que eles já conhecem como que tu fala. Então, existe telas, tem assim como temos aqui o Zoom, tem Loom, né? Que eu comecei a usar, que tu pode gravar você falando e pode gravar também a tela, se você quiser mostrar algum sistema, e manda para a tua equipe. Olha, eu preciso que tu faça isso. É uma forma clara, uma comunicação muito assertiva, que funciona também. Tu está mostrando passo a passo e está falando ali, né, com ele. Grava tu falando e manda, se for o caso, para não atrapalhar naquele momento. Então, é uma questão, uma ferramenta muito boa também. E mude o ambiente, né? Caso a gente tenha essa possibilidade. Eu tenho feito isso também. Quando eu estou em casa, às vezes eu tenho aquela necessidade de preciso de um ambiente diferente. Aí eu tem agora, né, os coworks aí pela vida, que tem vários, são ótimos. Ou de repente, tem um café perto da minha casa que ele tem um espaço onde que eu posso sentar, tem uma internet legal e eu posso trabalhar. E aí eu dou um alívio para minha cabeça. Porque isso, como diz a Andréia, oxigena, né? A mente, a gente volta depois para o ambiente muito mais leve e com capacidade assim, de produzir muito mais. Porque aí começa a surgir. E às vezes tu saindo do local ali, tem os insights, tu gera muito mais produtividade mesmo. E os intervalos, né? Os intervalos são importantes, nem que seja 5 minutinhos para alongue, principalmente porque a gente fica muito tempo sentada, então a gente tem que cuidar um pouco da questão da postura e realmente para a gente não ficar, né, sentado ali. O que tem a tendência, principalmente quem está na frente do computador? A gente ficar tensionado, né? Então, de vez em quando, dê uma alongada, ou vai só respirar, faça uns intervalos curtos, né, com moderação, sempre, mas faz um intervalinho curto, volta,
dá uma respirada, toma uma aguinha e volta para o seu ambiente. Aí, gente, para completar, eu queria também, né, ouvir um pouquinho vocês, o que vocês têm para falar, mas eu queria dizer assim, tudo isso que eu tenho aprendido e que eu tenho vivenciado, né, e eu tenho aprendido, né, eu também estou nesse desafio constante aí do trabalho home office, do estudo também home office, então, assim, tenho muitas barreiras para derrubar, mas eu acredito que eu estou no caminho certo. E aí tem algumas dicas de leituras bem bacanas aqui, que as 100 dicas do home office, que foi aí uma indicação da Cíndia, eu li, é maravilhoso, gente, vale a pena, tem depoimentos também, muito bom. E tenho um novo jeito de trabalhar, que também foi uma indicação, eu não li ainda, mas ele já está na minha listinha. E eu gosto muito do livro também físico, sabe? Às vezes para poder marcar e já tá lá na comprinha para ler para ser a próxima aquisição. Então, assim, tem muitos outros, né? Muitos outros, mas as 100 dicas de home office eu li e ele é muito bom mesmo. Então, assim, teria muito espaço de tempo para a gente conversar sobre tudo o que eu li nesse livro, sobre o que eu tenho presenciado. Então, a gente precisaria de mais horas aqui para a gente bater esse papo. E o novo jeito de trabalhar, que vai ser a próxima aquisição. E aí, gente, por último, assim, eu queria deixar uma reflexão, né? Como será o nosso futuro aí? A gente já tem uma boa parte da nossa população aí vacinada, a gente não sabe como que vai ser os próximos meses, mas nem só falando da pandemia, do Covid, né? Mas falando assim, agora se passou um ano, as empresas se adaptaram, tem muitas empresas que identificaram que o custo é menor, trabalho home office, a produtividade aumentou. Então, assim, como será? Algumas já estão se adaptando que seja um modelo híbrido. Mas qual será que é o formato ideal? Alguém sabe? O que vocês acham? E o que vocês esperam, né? Que esse modelo, que venha nesse modelo. Queria ouvir um pouquinho a Cíndia, a Andrea, e queria ouvir vocês também, quem quisesse falar um pouquinho. Então, vou começar. Eu Começa. já coloquei algumas perguntas aqui no bate-papo. A Bruna está respondendo para mim. Aí, o que ela falou? Eu quero agradecer. Ela falou: excelentes dicas, Edete. Até para as rotinas do lar, como dona de casa com as crianças, show! Está te agradecendo. Eu perguntei para todo mundo qual o grande desafio de vocês em trabalharem no home office. Regilma, me empolgar nos trabalhos e quase virar a noite trabalhando. Preciso colocar limites. Então, assim, o Pomodoro, eu acho que ele tem os dois lados. Ele tem o limite para distração, você tem que ficar focado ali 25 minutos e tentar que as distrações não te peguem. E ele tem um limite também para o tempo de cuidado pessoal. E levantar, beber uma água, alguma coisa, etc. Porque também são 25 minutos, não são 50, 30, 40. Então, acho que isso ajuda. A Bruna está dizendo que o maior desafio dela é o trabalho de dona de casa e criança, e organizar o tempo disso. A tríade do tempo é muito boa. Existe a matriz de Eisenhower também, que combina duas dimensões de tempo, que é a urgência e importância. A tríade do tempo vem nessa matriz e coloca também, cadê? E coloca também uma ideia de você ter um terceiro eixo, que são das coisas importantes, das coisas assim que tem uma qualificação ou uma qualidade diferente, que eu acho que também vale a pena entrar, conversar um pouco por aí. Home office é uma tendência, não vai voltar, só que as empresas estão percebendo também que as pessoas são seres sociais por excelência.
E justamente por isso precisa desse momento de socialização. Então, por isso o híbrido tende a prevalecer 2 por 3 ou 3 por 2, 4 por 1, depende da empresa também. O próprio sócio de People da Grant Thornton é um professor nosso, o professor Ronaldo Loyola. Então, ele me contou dos bastidores dessa pesquisa da GT, né, da Grant Thornton, e eles têm uma ideia de que a maioria dos clientes e etc. vai trabalhar 4 por 1 ou 3 por 2, mas a maioria do tempo é em um ambiente onde haja troca, onde haja socialização, porque as pessoas estão a empresa está perdendo muito a gestão do conhecimento e o relacionamento interpessoal. E as pessoas estão perdendo o time. Porque se eu estou aqui para resolver uma coisa que você está do meu lado, eu fulano, assim, assim, assim. Agora o outro, às vezes eu tenho que mandar um WhatsApp, eu mandar um e-mail, esperar eu responder, mandar de novo, tarará. E às vezes isso daí perde um pouco o time. Então, essas são algumas das contribuições, tá bom? Espero ter ajudado e quero parabenizar você, Edete. Parabenizar por se desafiar, por se propor a fazer tudo isso. Foi excelente. Todo mundo aprendeu, deu dicas práticas, coisas assim que todos vamos levar para a vida. Então, você está de parabéns. Palmas. Obrigada, gente. Gratidão, né? Obrigada pela força aí. Incomodei bastante, né? Altas horas da noite. Então, assim, realmente esse foi um outro desafio, né? E ontem eu estava bem, eu até comentei com a Miriam no início, porque hoje eu acabei ficando aqui na empresa para poder fazer a apresentação, porque ontem eu fui para o hotel, eu tinha uma aula online de inglês e depois eu tinha mais apresentação, né, para assistir da Flávia e a internet no hotel não funcionava. A minha aula foi toda interrompida, foi terrível. Então, vocês imaginam assim, eu suava com o ar-condicionado ligado, gelado, mas eu suava porque eu estava nervosa, porque eu ficava, e aí ficava pensando assim, e amanhã, gente, como que eu vou fazer? Mas eu consegui ficar aqui na empresa hoje, né? Agradeço também a empresa, o pessoal aqui foi sensacional. E consegui realmente fazer a apresentação, né? Claro que alguns interrupções aqui de lidar com o mouse e clicar no slide, mas isso acontece, como diz a Andrea. E eu queria agradecer realmente essa oportunidade, né? Oportunidade que foi ímpar de tantos aprendizados, né? Então, assim, eu tenho procurado assistir todas as lives do trainee, que acontece todas as terças-feiras, gente, são maravilhosas. E às vezes eu não consigo assistir toda naquele momento, mas eu vou lá porque fica gravado, eu assisto. Então, sim, vale muito a pena. São dicas que eu levo para o meu dia a dia, para a minha vida pessoal, para o meu trabalho. Então, assim, tem sido realmente uma grande escola, uma faculdade, né? Eu digo que é quase um doutorado, tudo isso que a gente acaba aprendendo no dia a dia aí com vocês. Gratidão. E eu acho que cada passo é uma conquista, né? Eu deixo aqui, finalizo, né, gente? Se alguém tiver mais alguma dúvida, mas eu finalizo aqui com meus contatos, né? Tem o meu e-mail da consultoria, tem o telefone, tem o meu Instagram também da consultoria. E fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida e até mesmo sugestões. E críticas. Eu quero tirar uma foto. A gente vai tirar uma foto. Que daí a gente vai tirar uma foto. Isso. Eu vou aproveitar que a Andrea vai falar e vou fazer uma pergunta da Caroline, desculpe, Leão, que a Andrea também vai saber responder, porque eu sei que ela usa muito. Tá. A Caroline Leão está perguntando, todas estão me dizendo também, parabéns, Edete, né? Eu gostaria de deixar só uma sugestão. Tem uns sites, aplicativos que também ajudam a organizar a equipe. Tem como comentar? Então, vou deixar para a Andrea e para a Edete comentarem também. E projetos, dá para colocar prazos, etiquetas de prioridade, checklist, distribuir tarefas, e essas informações se montam em calendários e até diagramas de Gantt. A mais completa que eu vi até agora é a Bitrix 24, mas tem também Trello, eu conheço o Trello. Tem uma que chama Windlist, uma coisa assim que também é muito legal. E ela conhece a Endo. Alguém conhece mais alguma? Eu uso Trello
E eu acho que essas ferramentas, elas são inúmeras. Tem muitas que aí no mercado cada vez está surgindo mais aplicativos e ferramentas tecnológicas que nos ajudam a organizar. A escolha, e aí eu acho que entra o X da questão. A escolha de uma ferramenta de produtividade, ela é muito íntima e peculiar. Cada um de nós vai ter uma afinidade com uma ou com outra. Então, qual é a melhor? A melhor que você conseguir se adaptar. Por exemplo, eu, ao longo da minha vida profissional, que já tem 30 anos quase, né? 27 anos, para ser bem precisa, eu sempre tive dificuldade de me adaptar à agenda física, papel. Então, eu pegava e comprava agendas bonitas, agenda em espiral, agenda com capa dura, agenda tipo caderninho, inúmeras possibilidades de agenda ao longo da minha vida. E eu não me adaptava, não conseguia usar a agenda. Até que um dia eu encontrei essa, muito simples, que é assim, vocês vão ficar apavorados. Deixa eu achar uma que não tá sujinha, assim, né, que tá muito feio para mostrar, mas enfim, olha, tá? Assim, rapidinho. O que acontece é que assim já muda as minhas datas, por isso que fica arriscada, tá? Não é a culpa, não é que eu Agora tudo sou é culpa assim, minha. Mentira. Eu só, assim, Comparado. Ó, em contrapartida, O que acontece aqui é que eu vendo, vou pegar dezembro, tá? Dezembro tá limpinho, daí tá bonito. O que acontece que nesse tipo de agenda muito simples, que custa R$ 10 para comprar, é a única que eu me adaptei, porque eu consigo enxergar o mês inteiro. Eu abro essa folha e enxergo o mês inteiro. Da mesma forma, vale para aplicativos e qualquer tipo de programa de produtividade. Você tem que encontrar aquele que se adapta bem para a sua realidade. E o meu, de todos os aplicativos, agenda física é essa, não adianta ter outro tipo. Tá? Já ganho um presente das empresas, umas agendas lindas, que dá vontade de chorar. Eu digo, meu Deus, eu sei que eu tô ganhando essa agenda maravilhosa, mas eu sei que não vou conseguir usar ela. Mas recebo com muito carinho e amor aquele presente. É a única agenda que dá certo. Assim como um dos programas que dá certo para mim, sistemas, é o Trello. Mas eu sei que não é para todo mundo. Então, é isso. Você tem que encontrar o seu. eu, por exemplo, não consigo usar o Trello. Eu uso numa empresa porque eu sou meio que obrigada, porque lá eu preciso usar o Trello, faz parte da metodologia da empresa. E ao contrário da Andréia, para mim, uma agenda tem que ser isso aqui, ó, pequenininha. Eu vejo a semana, não quero pensar no mês, não. Se eu der conta da semana, já tá valendo. Então, é mais ou menos assim, ela cabe dentro da minha bolsa. Aí a Miriam, ela não tá aqui, né? Ela deixou um beijo pra vocês, ela teve que sair, ela não tá aqui, então eu posso falar mal dela, mas ficar gravada vai ver depois. Mas ok, pelo menos é depois. Aí, o que que acontece? Ela tá me obrigando a usar a agenda do Google. Agora eu tô usando a agenda do Google. Mas ainda é assim, às vezes eu escrevo aqui e não passo pra lá. Aí ela pega. Ela pega. Ela pega, "Ah, mas isso não tava lá. Nossa, desculpa. Entendeu? Então ainda estou me adaptando, porque como a gente compartilha a agenda e ela é que marca muitas coisas, ela precisa saber, ela tá certa, eu que tô errada. Mas para mim, assim, nossa, se eu perder isso daqui, eu pago US$ 1 milhão se alguém achasse. É isso É um aí. olha que ela tá apego. ouvindo sim, hein? Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma coisa? Ah, e a Miriam acabou de avisar que está ouvindo sim. Gente, peço por favor para vocês avaliarem a palestra. É muito importante para nós o feedback. É só uma perguntinha. E se você quiser deixar algum comentário para a Edete, tá aqui, tá bom? Então, por favor, avaliem a palestra hoje. Ainda bem que eu não falei mal dela, né? Ainda bem que eu só falei das minhas dificuldades e não mal dela. E se alguém tiver alguma pergunta, o momento é esse. Senão, eu deixo para a Edete encerrar e agradeço vocês por estarem aqui conosco no segundo dia da semana do treino. Então, a palavra final é sua. André, Edete, se vocês quiserem falar alguma coisa, ficam Eu só nossos quero agradecimentos. agradecer, dar boa noite, os parabéns mais uma vez para a Idete e dizer que é isso mesmo, é a gente se desafiar, é a gente ir com medo mesmo, com a tecnologia reversa às vezes, com as dificuldades que a gente tem e ainda mais potencializadas pelo nosso ambiente virtual e tecnologia e tal,
mas que o que importa mesmo é a mensagem, é a reflexão, é o impacto que a gente causa na vida das pessoas, é o que a gente pode levar para contribuir. E tenha certeza que você contribuiu muito hoje aqui com as suas dicas, com as suas palavras, com as suas colocações todas aqui. E isso é o que importa, tá bom? Parabéns e sucesso! Gente, quero agradecer novamente, então, a presença de todos. Fico muito feliz, né, de poder ter vencido mais essa etapa. E daqui para frente, né? É só sucesso, é só evolução. Gratidão. Boa noite a todos. Gratidão, boa noite a todos.